Meu amigo, minha amiga, bem-vindo, bem-vindo. Estamos na nossa aula de Zohar, da porção de Vaigash. Então, se não me engano, essa é a nossa última aula de Zohar desse ano, de 2019. Primeiramente, quero agradecer de coração você ter participado das aulas. Espero que pelo menos uma ou outra tenha te inspirado e ajudado você. E eu também quero agradecer, eu aproveitar essa oportunidade para agradecer todos os alunos e alunas que deixaram o seu feedback lá, acho que mais ou menos 3 semanas atrás. Eu deixei disponível um Google Forms para colocar um pouco do seu feedback se você quer continuar estudando com a gente em 2020. E os feedbacks foram muito lindos, maravilhosos. Eu não consegui responder, na verdade, quase nenhum deles pessoalmente. Eu ainda pretendo, mas eu quero já agradecer por todos os feedbacks, são bem inspiradores e muito importantes para mim. Tá? Obrigado de coração por me dar esse presente de entender o quanto está te ajudando. E a aula de Zohar de hoje ela vai ser mais curta que o normal, porque temos realmente muito conteúdo. A gente teve a Lua Nova de Capricórnio, que foi ontem à noite que a gente revelou, certo? Ainda estamos na Lua Nova de Capricórnio, não sei quando você está me vendo, mas se você está me vendo ainda no sábado à noite, é a Lua Nova de Capricórnio. Estamos no processo de Hanukkah, então já teve o acendimento de velas uns minutos atrás e tem muito conteúdo. Então, em outras palavras, eu vou deixar aqui mais curtinho para que a gente possa aproveitar, que não seja cansativo. Ainda tem amanhã, de novo, vocês estão me vendo no sábado. Então, domingo, dia 29 de dezembro, temos a oitava vela de Hanukkah. Tem outras palavras, de novo, você entendeu? Vamos fazer isso curto e gostoso para todos nós. Então, a porção de Vaigash, a ideia dela, uma ideia muito profunda, qual, na porção da semana passada, Yosef, que representa Yesod, ele finalmente revela a sua energia de Yesod, ele vira o rei do mundo. Ele sai lá do fim do poço para chegar no lugar mais elevado possível, e passam-se uns anos, os irmãos dele que venderam ele para ser escravo acabam chegando até ele porque ele tinha posse praticamente de todo o dinheiro e comida do mundo, e ele estava lá no Egito. Ele reconheceu os irmãos dele, eles não o reconheceram porque quando eles venderam para ser escravo ele tinha 17 anos e passaram-se 22 anos, ele estava com 39, então já era um homem crescido e claramente estava mudado. E ele faz eles passarem por muitas dificuldades, muito sofrimento. Eles fazem, ele pede que os seus servos, para colocar nos camelos do irmão dele comida e dinheiro de volta, e depois ele pega eles, supostamente que eles roubaram, uma confusão terrível. Falar, se vocês querem voltar para me ver aqui, ou ele pegou um dos irmãos dele captivo, ele se deixou preso. Se vocês querem me ver, então eu quero que vocês tragam o seu pai aqui também, senão o seu irmão nunca vai ser liberado. Uma confusão. E parece que ele está se vingando deles. Parece o cara agora, ele 22 anos esperou e agora ele vai dar, abuso de poder, não é isso? Sei lá, que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Se eu entendi, eu não sei se está rolando o impeachment do Donald Trump, que fala que a ideia do abuso de poder. Agora ele é presidente dos Estados Unidos da América, agora ele pode fazer o que ele quiser, e inclusive ele é um bilionário, e I'm Donald Trump, I can do whatever I want. De novo, sem julgar, não sei o que aconteceu de verdade lá. Mas se fala que o poder absoluto leva à corrupção absoluta, em qualquer área da vida. E Yosef estava lá, não tem, supostamente, ele tem um poder absoluto, até o próprio faraó entendeu que ele é muito poderoso, e falou para ele, olha, eu só vou deixar você como o meu braço direito oficialmente, porque se eu falar que você é o rei, não vai ser bem aceito e vai ser mal para mim. Mas tudo que você falar eu faço, e eu não vou fazer nada sem a tua benção antes. Então praticamente eu sou uma marionete e você é o rei. É isso que aconteceu. E ele tinha posse de toda a riqueza e comida do mundo, porque o mundo todo estava passando por 7 anos de seca. E acabou a comida no mundo, só tinha lá com Yosef. Ele estava controlando tudo. Agora tem esse poder absoluto, supostamente sem ter que prestar contas para ninguém, teoricamente. Ele estava lá podendo abusar de tudo. E se diz que, na verdade, ele virou Yosef Atzadik naquele momento. Não quando ele saiu do poço, não quando chegou a ser rei, é que esse foi o grande teste dele. Que ele não tinha nenhuma raiva com os irmãos. Tudo que ele fez é que ele realmente entendeu e falou, cara, os meus irmãos vão passar por um julgamento terrível, que se fala que venderam alguém para ser escravo. O efeito disso é a pessoa
morrer, fala mitá meshuna, ter uma morte diferente, que você fala uma morte diferente, uma morte muito, 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 muito sofrida. Inclusive até se fala que mesmo assim, tudo que você fez com eles ainda não liberou a alma deles, e milhares de anos depois, 1600 anos depois mais ou menos, eles se reencarnaram em pessoas muito, 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 muito elevadas. Inclusive um deles é Rabi Akiva, o mestre do Rabi Shimon bar Yochai, o mestre do Zohar, e todos eles foram assassinados de uma forma horrível. Rabi Akiva, ele tinha 120 anos, a forma que mataram ele, que arrancaram a pele dele enquanto ele estava vivo. Eles arrancaram um pedaço de pele assim, e deixar a carne viva. E espera um pouco. Aí tira mais um passo. Espera um pouco. Tira mais um pedaço. Espera um pouco. Assim foi. Até chegou num ponto que ele estava sem... Desculpa entrar nessa mas estava sem pele. E aí os discípulos dele estavam vendo isso, eles estavam fazendo na frente de todo mundo. E falaram para ele, Berach Hashem vemot. Eles estavam gritando, pelo amor de Deus, abençoe Deus e morra. Que ele sabia que ele tem um poder da mente sobre a matéria, que ele pode... A alma dele pode sair daí. Então ele falou, ok, vocês estão tão agoniados, então ele fez o Shema Israel, e com isso a alma dele saiu, foi embora do mundo, e foi exatamente Yom Kippur. Ele estava esperando, e foi um processo que foi horas e horas, e estava esperando, chegando no ponto mais elevado de Yom Kippur, dia mais elevado do ano, e aí ele fez e saiu do mundo. E inclusive tem até, já falando sobre isso, que, na verdade, nossa, o cara, virou Rabi Akiva, virou um tremendo mestre espiritual e tal, e ainda tem que pagar uma coisa da vida passada de 1600 anos atrás. Fala, calma, porque ele quis isso. Ele estava precisando fazer um trabalho. Ele chegou num ponto que tinha controle e domínio total do mundo físico. Se fala que tudo que fizeram para ele não sentiu nenhuma dor. Ele já aprendeu como desligar completamente a fisicalidade. Fala que a pele é Malchut, certo? Estamos no mês de Capricórnio, então Capricórnio é o mês que rege Malchut. Malchut são o quê? São as estruturas. A estrutura interna, que é o sistema dos ossos, tipo todo o nosso esqueleto, e o externo, que é a pele, que segura o corpo para não ficar... É a pele que segura tudo, certo? Então tem a pele e tem os ossos, que são os dois sistemas que mantêm a estrutura. Então, isso está ligado com Saturno, está ligado com Capricórnio, uma coisa ligada com a outra também. Já que estamos falando, vamos aproveitar o mês de Capricórnio. E, inclusive, estamos ainda no novo de Capricórnio, pelo menos se é sábado à noite, ainda é novo de Capricórnio. E o que é também interessante é que ele está precisando de fazer um trabalho. E para ele o trabalho espiritual é o quê? Tem uma superação impossível. Então, quando os discípulos falam para ele, Berach Hashem vemot, que ele chegou na parte da manhã de Yom Kippur, que é a revelação mais poderosa de Chesed, eles falam para tipo, você pode fazer um Shema Israel tão poderoso que pode acabar com as pessoas. Ele poderia matar todo mundo. Se ele quisesse fazer uma bênção dele, uma reza dele, poderia fazer que todas as pessoas lá envolvidas com esse processo de arrancar para dele caírem mortas. Mas falou, para que eu fazer isso? Eu vou me envolver com essas questões? Eu vou entrar nessa questão, quem decide quem vive ou morre é a luz. Eu vou decidir, para mim, quando chegou a hora de eu ir embora desse mundo, então eu vou decidir fazer um let go da minha alma. E se ela tem que ir embora, ela vai, senão não. E ele não estava sofrendo, ele estava realmente feliz, se diz ele. Feliz ele estava. Que chegou um aluno antes, falou para ele, Zot Torah vezoschará, fala, isso é, você estudou Torah a vida toda, revelou segredos e luz a vida toda, isso que você recebe de prêmio? O que ele respondeu para ele, Rabi Akiva? Shtok nachash, fala, cale-se serpente. Ele falou, cale-se serpente. Isto é, ele entendeu que o oponente estava mandando para ele umas dúvidas, falou, fala, para esse momento eu esperei minha vida toda, que finalmente ele tem um desafio no nível dele que ele pode superar, porque até então não era tão difícil assim para ele aparentemente, agora está no nível de superação, tá? Só para a gente fechar essa ideia. Então, bom, para a gente entender que até quando a gente sofre na nossa vida, uns efeitos de vida passada e tal, no final das contas, tudo para a gente revelar mais luz, a luz está do nosso lado e nunca vai ter um sofrimento à toa, é só uma questão de você aproveitar, fazer um trabalho espiritual, tá? Agora, passando a semana, chega num ponto que um dos irmãos, Yehudá que representa Malchut, ele não aguenta mais. Ele vai confrontar Yosef, ele não sabia que Yosef era o irmão dele ainda, eles não estavam sabendo, uma confusão, pegaram dois irmãos presos, um deles era o Benjamim, que era o filho caçulinha de Jacó, e Yosef e Benjamim, eles eram os dois filhos de Rachel. E Jacó falou, olha, vocês perderam, ele pensou que o Yosef morreu, pensou que os irmãos
não tomaram conta dele, ele foi comido por um animal. Então ele pensou que eles falaram depois, claro, que o Shimon foi preso, tá lá no Egito e tal. Aí para tirar ele, o cara pediu para ver o nosso irmãozinho caçula, o Benjamim, que não foi com eles a primeira vez, certo? Falou, por que ele quer ver o Benjamim? Falou, porque vocês estão falando que vocês são irmãos e eu falo que vocês são espiões. Falou, não, a gente é irmão. Falou, temos ainda mais um pequeno caçula, Benjamim está lá em casa. Falou, então traz o caçula, eu quero ver. O Jacob falou, pô, vocês já perderam o José, agora o meu único filho que eu tenho, que sobrou da Raquel, meu caçula, agora vai embora. Ele também era um tzadik, ele poderia assumir a posição supostamente de Yosef, para ser coragem de Esau. De qualquer forma, confusão danada, ele pegou eles presos também, eles estão todos confusos, Jacó tá bravo com todos, tá todos bravo com todo mundo. Chegou Yehudá e falou o seguinte, Malchut, de novo, Capricórnio, sempre aliás, Vaigash, sempre vai cair na primeira semana de Lua Nova de Capricórnio, não é à toa, e sempre vai ser no final de Hanukkah, a manifestação da energia de Hanukkah, sempre, sempre, sempre. Ele vai lá e fala, o Yehudá vai para o Sefer Tzadik, ele confronta ele e fala, Vayomer Elav, vai falar, Vaigash Elav Yehudá, e chegou lá o Yehudá para o Yosef e fala, Vayomer Elav, Bi Adoni, fala, em mim meu mestre. What the hell, que frase é essa? Em mim meu mestre. E começa a confrontar, fala, olha, conta toda a história, que aconteceu e tal. Falou, olha, ele entende que está acontecendo por uma razão. Fala, eu fui responsável por meu irmão José, que não sei o que te mandou ele para ser escravo e falamos pro pai que ele morreu, eu entendo que tudo isso é um karma para mim. E eu aceito em cima de mim todo o julgamento e eu faço tudo o que tiver que fazer para libertar meu irmão. Então ou você liberta ele do jeito certo, ou a gente vai ter um problemaço aqui, mas ele vai ser liberado, vai ser libertado, porque tudo é minha culpa, é minha causa, e eu vou assumir a responsabilidade. E ele está assim, tipo, lá, lá, lá. E você fala para ele, ele começa a chorar, fala, eu sou José, meu pai está vivo? E fala que o Judá estava tipo, uou, ele deu um tilt assim, começou a ficar tonto, ele começou a entender, caraca, é o Yosef? Yosef está vivo? Meu Deus, é o Yosef? O José repete, eu sou José, o seu irmão, eu sou Yosef, meu pai está vivo? E ele tipo, oh my God, ele começa a se ajoelhar e chorar e pede perdão. Fala o seguinte, relaxa, Judas, sabe? E José fala, eu sei que quem me trouxe aqui foi a luz do Criador, tudo que aconteceu, a luz do Criador, não é tua culpa. Relaxa, estamos bem, eu preciso agora que você traga o meu pai para cá. E tem um segredo que ele pergunta, por que ele pergunta do Aim, porque se o pai dele está vivo 2 vezes, ele sabia que estava vivo. Por que está perguntando? Então, o que significa esse código? Vamos ler aqui do Zohar, verso 41. Enquanto que a gente lê, trazer luz espiritual para a virada do ano, inclusive essa semana toda que vai sustentar a virada do ano, né? Vamos lá. פתח ואמר השם בחוכמה יסד ארץ כונן שמם בתבונה תחזה כדבר הקודש ברוך הוא על מה חמד דלי אכיל את קיימה הדבר אורייתא בגין דמין מפקין כל המוסין אליהם ותתאים וקיימה קיימי אליהם ותתאים על הרכתיב השם בחוכמה יסד ארץ כונן שמם בתבונה דאח בחוכמה קיימין כל קיומין דעלמא וכולו נפקים מגבר. Vamos ler agora do Rav Ashlag, do hebraico e traduzir. Boa bem e veja. Quando abençoado seja ele, quando força da formação da luz criou o mundo, ele viu que não pode se sustentar o mundo, certo? Porque o mundo foi criado com o controle da coluna da esquerda. Eu falei sobre isso na Lua Nova de Capricórnio, você tem acesso, está na sua área de membros. A aula foi disponibilizada na sexta-feira, então você pode dar uma olhadinha lá. Tem vários segredos muito interessantes, inclusive uma das aulas mais poderosas das Luas Novas de bom tempo. Não acredite em mim, dá uma verificada. Ele fala que sabe que Malchut ele vem da coluna da esquerda, certo? Então, o mundo foi criado no controle da coluna da esquerda. Sheasod Chokhmah Bechassadim. Coluna da esquerda, novo segredo é Chokhmah, a luz de Chokhmah, sem Chassadim. Chokhmah sem a energia de Chassadim, que é a luz direta, sem a luz retornante. Isso significa a energia da coluna da esquerda, que é a coluna da esquerda é a energia de Chokhmah, que ele tem o desejo de receber, então ele revela a luz, pelo menos ele atrai a luz de Chokhmah, mas não consegue revelar. Porque para revelar também tem que ter a devolução, tem que ter Hassadim, tem que ter o compartilhar. Ok.
Então, sendo que a luz, que o mundo foi criado com a coluna da esquerda, que atrai a luz, mas não revela, então o mundo não pode ser sustentado, não pode existir. Atibarat a Torá, até que o Criador criou a Torá. Certo? Que falamos no acendimento de velas, da ideia que é a revelação do nome de Deus, o nome de Deus maior de todos é a Torá em si, que é um código, certo? Para revelar a luz no mundo. Shika Bensei. O que é a Torá? A Torá é a coluna central. Shinikra Zeranpin, que se chama também Zeranpin, se chama Torá. Torá, que vem da palavra lehair, que é iluminar, e lehorot, que é instruir, direcionar. Então, Torá vem da palavra lehair, que é iluminar. Iluminar está ligado com alegria, está ligado com energia, está ligado com ter clareza sobre as coisas, ter entendimento, certo? Todas essas questões positivas. E instruir, que é direcionar, que é a ideia de você saber por onde ir. Ok. Shechlil Bet HaKavim Yamin U'Shmol, que a Torá ela tem lá dentro as duas colunas da direita e da esquerda, o compartilhar e o receber. Zebezé, que eles estão unificados um no outro. E aí, agora, a Chokhmah, ela pode se revelar, porque a luz de Chokhmah, que é a luz mais intensa, ela tem uma coisa que atrai a luz, mas também que revela, que compartilha. Great. ונכללה חוכמה בחסדים, ואז העיר החוכמה, אשר ממנה דהיינו מקו אמצעים, יוצאים כל הנהגות העליונים והתחתונים, והיום מתקיימת העליונים והתחתונים, וזהו כתוב, הווי של זעיר אנפין, שזאת קו אמצעי בחוכמה, יסד ארץ וגומר, שהוא יסד ארץ בחוכמה. Então, aqui ele fala que a Chokhmah, que significa sabedoria, Chokhmah, ela se revela quando tem a energia de Zeranpin, quando tem receber e compartilhar ao mesmo tempo. Porque se você tem só eu quero receber e depois só compartilhar, a luz não se revela. Isso é um segredo importante e interessante. A gente fala que a Kabbalah tem que ter receber para compartilhar, mas tem que ter os dois ao mesmo tempo. Você tem que receber para compartilhar ao mesmo tempo. Porque se você só pensa em compartilhar, falamos isso no curso nível 4 de Kabbalah. Isso é uma terceira fase da criação. Se eu penso só em compartilhar, eu esqueço de receber. Se eu penso só em receber, eu esqueço de compartilhar. A gente fala, inclusive, sobre isso até no curso nível 1. Falamos que o compartilhar certo, você tem que compartilhar e pensar na luz. Senão você se esvazia. Então, a luz se revela quando tem uma coisa que atrai e que compartilha ao mesmo tempo. Que esse é o segredo da coluna central. Não é receber para compartilhar, não. É os dois ao mesmo tempo. Eles estão inclusos e misturados mesmo, um dentro do outro, de uma forma que eles estão constantemente funcionando ao mesmo tempo. Isso é um paradoxo. Porque não tem como você inspirar e expirar ao mesmo tempo. Não tem como. Não é tipo, ou você inspira, ou você expira. No mundo físico, assim que é. No mundo espiritual, não tem tempo e espaço. Lembra que não tem tempo. Então, acontece ao mesmo tempo. Pode acontecer ao mesmo tempo. Você tem que entender qual a prioridade das coisas. Tem que entender por onde começa e qual é a causa, qual é o efeito. No final das contas, acontece ao mesmo tempo. E por isso é tão importante estudar a Torá. Porque o estudo do Zohar, que a gente faz ao longo do ano, se faz exatamente isso. Isso imbui a nossa alma com a habilidade de receber e compartilhar ao mesmo tempo. Não acredite em mim. Pense como foi seu último ano quando você escuta as aulas e de repente você tem uns insights que vêm de onde você recebeu e compartilhou ao mesmo tempo. Até se isso compartilhar, não é tipo, eu vou dar agora um copo de água para alguém. O compartilhar também pode ser a ideia de você recebe a luz, porque no fundo você quer muito mais dar prazer para os mundos superiores através desse seu recebimento do que qualquer outra coisa. Já demos esse exemplo várias vezes, certo? Que o prazer que eu tenho quando meu filho quer receber meu amor e carinho, mesmo que ele está recebendo, me dá tanta paz de espírito que ele escuta o que eu quero falar para ele, que ele recebe meu amor, meu carinho, porque é assim que a luz se revela, certo? Então, por que você perguntou? Meu pai está vivo. Tem duas questões aqui. Quando Malchut Yehudá, ele foi lá para Yesod, para Yosef. Ele fez esse confronto. Capricórnio sempre começa com essa semana, sempre começa com essa porção da semana que é Malchut corrigido, tem que ir para a luz. Qual é o próximo passo? Né? Qual é a esfera acima de Malchut? Yesod. Para a gente a luz é Yesod. Cheguei lá, aí eu passo para o próximo passo, que é esse próximo sefrot, chegar a Binah, Chokhmah, etc. O meu próximo passo é chegar a Yesod. Como vou chegar a Yesod? Confronto. Como aceitar 100% da responsabilidade, entender que eu quero uma solução, exigir solução. Eu não mereço, eu entendo a responsabilidade que eu tenho, eu entendo o rei e eu vou exigir solução, eu exijo
Eu não sei como vai ter, e de um lado, humildade, eu aceito a responsabilidade do Deus rei, do outro lado, exigir. E você faz esse vaigash. Aí vem o Esod, Yosef te pergunta, Od Avichai, meu pai está vivo? Quem é o pai? Quem é o pai de Yosef? Yaakov. Yaakov que é esfirá de Tiferet. Tiferet, falamos que ela representa todo o conjunto de Zerampin. Tiferet representa Torá, coluna central. E o que significa se se a Torá está, se Zerampin está, a Torá está viva? Qual é o atributo de Jacó? Falamos que é o atributo de Avraham, Chesed, amor incondicional. O atributo de Tzchak é Pachad Yitzhak, ele chegou no nível de apreciação e de admiração à luz inigual. Ninguém chegou nesse nível. Talvez o rei Davi. Qual é o atributo de Jacó? Verdade. Inclusive, Kabbalah é a sabedoria da verdade. Não porque somos donos da verdade. Porque a verdade, que é o que acontece nos mundos superiores, que essa verdade se revela. Ele quis saber, dentro de vocês, a força da verdade, da sabedoria da Kabbalah, da revelação de toda a luz de Zerampin, a revelação dos segredos da Torá, está acontecendo? Porque, se não tem como eu fluir na tua vida. Porque não tem para onde ir. Mas se sim, então traga a Torá para cá. Traga o Tiferet, o Yaakov, para cá, porque a gente agora vai revelar a maior luz de todas. Pense sobre isso. Mais uma vez, eu agradeço você do fundo do meu coração por ter participado nas aulas de Zohar. Se você ainda não conseguiu assistir o acendimento de velas de Hanukkah, então aproveite para entrar no nosso canal do YouTube, vai lá, assista as aulas, tem uma aula bem profunda e interessante também. Hanukkah Sameach é maravilhoso para você. Espero muito te ver nas aulas de Zohar e Luas Novas 2020. Um grande abraço, um feliz ano novo maravilhoso para você. Até então, como sempre, tudo de bom.